Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre o tema fluxo de posturas, tá? Então, vamos falar sobre postura, né? Postura geralmente é uma posição do nosso corpo enquanto praticando um sistema marcial, né? E que você deve ficar com as bases em determinada posição. No caso, quando eu falo base, eu estou falando das pernas, né? Então, quando você vai efetuar um ataque ou uma defesa, ou quando você vai executar algum movimento de habilidade, você precisa ficar com as pernas numa determinada posição, com a sua coluna reta ou inclinada, né? Com os seus braços numa posição de guarda, protegendo o rosto ou protegendo o seu tronco de alguma maneira, com a sua cabeça girada para a direita, para a esquerda, né, ou levantada ou abaixada, ou seja, são posições diversas do corpo, né, que nós devemos adotar para o nosso corpo durante a prática, durante os treinamentos, certo? Quando se usa uma arma, no caso o bastão, né, isso fica um pouco mais dinâmico, né, porque a própria arma, durante a movimentação, quando você está movimentando o bastão, né, ela direciona naturalmente o seu corpo para determinadas posições, certo? Muitas vezes nós nem percebemos essas posições que adotamos durante a prática, certo? Existe então uma tendência natural ao usar o bastão de que o corpo se movimente e de uma maneira muito fluida e de uma maneira muito natural e de forma que geralmente a posição do corpo reflita a posição da arma ou facilite, né, o posicionamento da arma durante o combate. No entanto, nós podemos melhorar isso ainda, é possível melhorar essa questão da postura, é possível melhorarmos a flexibilização, né, postural, vamos dizer assim, durante o treinamento, através do fluxo de posturas. O fluxo de posturas seria, né, no caso, a prática, né, de posições específicas do corpo, né, só que de uma maneira fazer transições, né? Aí também entra aí uma questão de transições. Nós podemos fazer transições entre posturas, ou seja, posições diferentes tanto do tronco, né, quanto das pernas, né? Ficando estático, na verdade, você ficando estático por alguns segundos em cada posição. Então, o que você pode fazer como praticante para praticar o fluxo de posturas é adotar então determinadas posições, né, ficar nessas posições durante algum tempo e depois transidir, né, fazer uma transição entre elas, né, durante um certo período. Esse é o ciclo de treinamento no caso do fluxo de posturas. Tá? Então, por exemplo, você pode ficar com as pernas semi-dobradas e com a coluna reta. E você fica durante esses 5 segundos, você conta 5 segundos, e de repente, daqui a pouco, né, depois desses 5 segundos, você muda para uma outra posição onde você fica com as pernas mais juntas, mais próximas, mais retas, né, com os braços levantados. E depois você muda para uma terceira posição, onde você fica com a coluna abaixada para frente, com a cabeça girada para a esquerda e com o braço direito abaixado e o braço esquerdo levantado. Por exemplo, estou tentando, né, descrever uma postura mais complexa agora. Então, a transição entre várias posturas, né? E quando eu digo posturas, estou incluindo então uma combinação de posições, no caso da perna, né, das pernas, do tronco, da cabeça e dos braços. Então isso, na verdade, as posições desses elementos todos, num determinado momento, constitui então o que eu chamo aqui de postura. Tá? Então, no caso, é isso. Tá? O que eu estou, na verdade, sugerindo aqui, né, é o treinamento do fluxo de posturas através da definição, né, através da prática de posturas fixas, variadas, de forma que você fique durante algum tempo em cada uma das posturas que você adotar e que você estabeleça um ciclo, né, de treinamento para essas posturas. Por exemplo, adote 5 posturas diferentes e fique fazendo transições entre entre esses 5 tipos de posturas durante um determinado período. Tá? Você faz um ciclo, né? Fecha-se um ciclo aí, onde você fica mudando, alternando de uma postura para outra, ficando também, como eu já disse, um certo tempo em cada uma. Né? Você adota aí uma periodicidade para cada posição e faz então um ciclo fechado, repetindo isso, repetindo esse ciclo uma determinada quantidade de vezes. E isso aí quem determina é o próprio praticante. Dentro da filosofia do Stick Fight Do, existe essa flexibilidade para que o praticante, então,
determine as suas regras de treinamento, tá certo? Bom, o fluxo de posturas, ele pode ajudar no seguinte sentido, né? Quando você pratica várias posturas diferentes, então, né, você se condiciona durante o combate, vamos dizer assim, a fazer transições, não só durante o combate e durante o treinamento também, né? Durante os treinos de habilidade. Você se acostuma, então, a fazer transições não só entre técnicas que utilizam o bastão, né? Não só em fazer transições entre técnicas diferentes com o bastão, seja com a arma, mas também com o próprio corpo. Também fazer transições, isso é importante, né? Assim como você deve ter facilidade, flexibilidade para fazer variações entre técnicas que utilizam a arma, você também deve ter a mesma facilidade para fazer transições em posições diferentes do seu corpo, tá certo? Então, essa naturalidade que eu disse no começo desse audiobook, que eu citei, né, no começo desse audiobook, que é, na verdade, direcionada pela própria arma durante a prática, né, ou seja, a própria arma guia o seu corpo de acordo com o movimento que você faz, ficará melhor ainda, ficará mais flexível ainda se você praticar então o fluxo de posturas. Tá certo? Você vai então o que? Aperfeiçoar, né, a sua habilidade, né, você vai aumentar a sua habilidade na postura corporal durante os treinamentos e também, consequentemente, durante combates. Tá certo? Muito obrigado, então, tá? Até a próxima. O que eu tinha para falar nesse audiobook era isso. Tá? Então é isso aí, fluxo de posturas. Obrigado, até mais.